Consta nos livros de Maimônides que Deus dá o poder a certos seres humanos para eles serem profetas. Eles recebem uma emanação divina, uma elevação espiritual, um nível muito especial, que eles conseguem, entre aspas, conversar com Deus. Logicamente que eu coloquei entre aspas, porque a conversa com Deus não é igual à nossa conversa, é apenas a exemplo de metáfora, a título de metáfora nós usamos a linguagem conversar. Mas na verdade é uma conexão com Deus, que é como se estivessem falando com Deus e ouvindo a resposta de Deus. Isso na verdade é apenas uma forma espiritual de se conectar com Deus, que isso aqui é traduzido nas palavras da Torá como conversar. Como nós sabemos quem é o verdadeiro profeta? Então Maimônides nos ensina que aquela pessoa que predizer o futuro, algo que vai acontecer no futuro, e isso realmente ocorrer, isso é um sinal que ele é um profeta. E podemos fazer alguns testes para ele, poucos testes, mas no momento que nós vemos que ele acertou o futuro algumas vezes, ele predisse o futuro em uma pessoa que ele se mantém no caminho da Torá e das mitzvot, que dá para ver que é uma pessoa espiritual elevada, podemos considerar ele um profeta e devemos seguir a vontade dele. Maimônides ele nos diz, em todos os casos, quando o profeta errou a previsão dele, devemos duvidar realmente se ele é um verdadeiro profeta, com uma única exceção. Se o profeta prevê uma desgraça, o povo de Israel, com uma pessoa particular, e essa não ocorreu, isso não quer dizer que ele deixou de ser profeta. Por quê? Porque o Deus é bom, o Deus é misericordioso, e no momento que ele decreta para uma pessoa algo negativo, um castigo, ou algo que vai colocá-lo num certo sofrimento, no momento que a pessoa faz tshuva, ou seja, que ele se arrepende no coração, e ele se retrata a Deus, Deus pode abolir esse decreto. Todos os decretos divinos ocorrem, menos aqueles que são para o mal, e a pessoa se arrependeu e se retornou, Deus tem como voltar atrás. Porque isso faz parte da conduta divina. Ele decidiu que quando uma pessoa faz tshuva, em davar omed lifnei tshuva, nada se sobrepõe perante a tshuva, perante o arrependimento, perante a decisão firme da pessoa de manter o caminho divino. Isso tem a força de acabar com todos os assuntos negativos. Então, por isso nós encontramos na Torá várias vezes que Deus falou para Moshe Rabbeinu, olha, eu vou destruir o povo. E através da sua oração, Moshe Rabbeinu conseguiu tirar essa ideia divina. Não quer dizer que Deus se arrependeu, Deus nos livre. Porque afinal está escrito que Deus não é um ser humano para se arrepender, assim falou o profeta Bilam, que não existe no Deus arrependimento. Mas Deus colocou como parte da sua conduta. Quando qualquer ser humano ele toma uma boa decisão, ele se arrepende dos seus erros, ele toma uma decisão que no futuro melhorar, Deus ele anula os decretos negativos. Isso faz parte da sua benevolência e da sua misericórdia. No entanto, quando Deus decretou algo positivo, nada pode acabar com essa previsão. Uma vez havia uma discussão entre o profeta Irmiau e um falso profeta que vivia na época dele. O profeta Irmiau dizia que Deus ia destruir o templo e o povo de Israel eles iam para o exílio para a Babilônia. Havia um outro profeta que desmentiu o profeta Irmiau. Ele falou, não é verdade. Deus não vai destruir o templo. Pelo contrário, aquilo que eles já levaram como despojos de guerra, eles vão devolver. Então Irmiau respondeu para ele, se as minhas palavras não acontecerem, isso não é prova que eu não sou profeta, porque afinal de contas, Deus pode voltar atrás em assuntos negativos. Se a tua previsão não ocorrer, aí é um sinal que você é um falso profeta. E na prática, aconteceu infelizmente aquilo que o profeta Irmiau previu, o templo foi destruído, o povo foi para o exílio e ficaram 70 anos de exílio na Babilônia. Enquanto que o outro foi considerado um profeta falso, porque um decreto positivo jamais é abolido. Já um decreto negativo, isso faz parte da conduta de Deus. Por sua grande misericórdia, poder abolir os decretos negativos e muito mais. Deus ele dá a força para um tzadik, para uma pessoa justa, uma pessoa elevada, para anular os decretos negativos. Como está escrito no Talmud, Tzadik gozer, se um tzadik, um justo, ele decreta, Akadosh Baruch Hu mekayem, Deus, ele cumpre o seu decreto. Akadosh Baruch Hu gozer, quando Deus faz um decreto, tzadik mevater, um tzadik ele tem a força de anular um decreto negativo. Então isso não é uma falha de Deus, Deus nos livre, Deus não tem falhas. Isso demonstra a grandeza de Deus, a grandeza de uma pessoa que ele sabe voltar atrás do lado negativo e realmente transforma os decretos negativos em positivos.
No momento que nós seguimos as leis divinas, as leis da Torá, e sabemos que tudo que vem de Deus é positivo, nós sabemos entender e acreditar em Deus, que tudo que Ele faz é da forma mais justa possível, nós seremos merecedores realmente da misericórdia divina em todos os sentidos, trazendo para a nossa vida todos os tipos de bênçãos em todos os momentos.